Porque nesse momento a gente tem a influenciadora Virgínia Fonseca chegando, tá, ali para prestar depoimento à CPI das bets do Senado, Sim, amor, que apura supostas irregularidades em casas de apostas. Vamos ouvir o que ela está falando. Vários jornalistas fazendo perguntas a ela e ela sorridente ali ao lado do marido. Machucar aí, ó, por favor, tá? Amiga, me abraça. É um circo, é uma espécie de mídia especializada em transformar situações gravíssimas em chacota, em pataquada, em galhofa, porque é uma maneira de tirar onda com a cara das pessoas. É uma maneira de dizer para milhões de pessoas, 50, 30, 40 milhões de pessoas, que são o número de seguidores que ela tem, ou mais, sei lá, que essas pessoas são otárias. Tudo é armado, tudo é montado, essa mídia, esses repórteres, parte disso, acreditem, tudo é pago, tudo é programado. Ela foi com o marido e que tá sorrindo, né? Nesse frame a gente vê os dois rindo, os dois alegres, os dois felizes, para transmitir exatamente essa ideia. Nós podemos controlar a opinião de vocês. Nós podemos manipular a ideia que vocês vão ter sobre esse assunto, que é gravíssimo. Horas e 43 minutos, Virgínia Fonseca chegando para prestar esclarecimentos à CPI que apura o envolvimento de influenciadores, artistas, cantores, jogadores de futebol nas bets, né? O Senado quer, neste momento, entender como é que funciona todo esse esquema, os contratos, e a gente está vendo aí esse batalhão de repórteres, jornalistas esperando ali para ver o que ela tem a dizer. Fato é que a gente está falando de uma CPI, fato é que a gente está falando de uma investigação. Eu acho muito louco que uma CPI queira entender como é que funciona. Porque a investigação não pode ser feita com base naquilo que essa galera vai falar no depoimento. Por que essa galera vai falar no depoimento, gente? É patético, é ridículo imaginar que a CPI vá investigar os meandres desse tipo de ação dentro do país através da fala dessas pessoas. Ainda mais assim de forma pública. Não vai. Esse tipo de investigação precisa envolver a Polícia Federal. Saber por que e que de forma essas casas de apostas são autorizadas a funcionarem no Brasil e de onde vem o dinheiro, de que forma ele é pago, de que maneira, qual a legalidade. Milhões de reais são transferidos para as contas desses influenciadores e artistas e, obviamente, colocar às claras aquilo que a gente já sabe. Os artistas manipulam as pessoas. Qual é o grau de manipulação? Onde é que tem crime previsto por leis e manipular as pessoas e fazer com que elas percam seu dinheiro, a sua vida, a sua casa e fiquem viciados naquilo? Será que a gente consegue categorizar esse problema? Olá, minhas rolinhas, eu sou Márcio Rolinho, criador, apresentador, modelo, atriz, bailarina, boneca Suzy, a boneca bate-palminha, a lupatinadora deste canal, onde falamos sobre tudo o que nos convém. Se você não é seguidor ainda, vale muito a pena seguir esse canal, viu? Você tá assistindo agora esse vídeo, é muito legal assistir o Márcio Rolinho, porque aqui tem vídeo todos os dias, a gente faz só coisa bacana, muita militância, muita política e também muita farofa, muita fofoca, vida alheia, tudo tem aqui. Então clica nesse botão, segue, só leva 1 milésimo de segundo e aqui debaixo tem um Pix e um Apoia-se. Dá uma ajudinha pro canal, valendo, real. Manda um beijo, uma amizade ali, um negócio pra mim na mensagem do Pix, ou apoia-se que entra uma graninha todos os meses e um valorzinho qualquer já ajuda muito a gente a fazer esse canal todos os dias. E vamos de CPI das bets. Mas antes, eu tenho um recado. Nossa, mas bateu uma mudança de clima aí, hein? Como é que tá pra vocês? Porque outono aqui em São Paulo tem cara de inverno. Só que em cada lugar do Brasil tem uma temperatura diferente. Como é que será que as marcas de roupas fazem pra atender todo o país com as suas coleções? As outras marcas eu não sei, mas a Insider tem um vestuário tão completo, mas tão completo, você vai gastar uma grana com um guarda-roupas básico, com peças que duram só uma estação, saem da moda e em pouco tempo você tem que comprar tudo novamente. Isso é muito chato, não é bom pro planeta, não é bom pra sua vida, porque moda tem que ser atemporal. Então clica no link abaixo aqui, o seu carrinho já vai entrar com 15% de desconto. Tem o cupom de desconto ROLIM pra você economizar ainda mais aí nos seus pedidos. É sempre muito desconto pra você montar um look que vai atender a estação do ano que você tiver e que vai durar. Obviamente, vai chegar na outra estação. Clica no link abaixo, navega, olha as novidades, tem cores novas, tem vermelhos incríveis que eu vou mostrar aqui nos próximos meses. Escolhe tudo que você deseja, mas usa o teu cupom ROLIM. Cata esse desconto que a Insider vai sim mudar o seu jeito de vestir, o seu jeito de ser, assim como mudou o meu.
O que é, afinal, a CPI das bets? É o seguinte, essa CPI, tá, ela tem como principal objetivo investigar os impactos dessas plataformas de aposta e os jogos online, os orçamentos das famílias brasileiras, além de crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisa envolvendo apostas, simplesmente apostas. A CPI foi aberta após o pedido aí da senadora Soraya Tronic, que vocês estão vendo aqui a foto dela, realizado em novembro do ano passado. Nessa solicitação, ela citou um famoso estudo do Banco Central lançado no ano passado, informando que em agosto de 2024, olha que loucura, famílias beneficiadas pelo Bolsa Família enviaram mais de 3 bilhões a plataformas de apostas pelo Pix, com valor gasto em média de R$100 por pessoa. O dinheiro do Bolsa Família. A pesquisa Raio-X do Investidor Brasileiro, que foi realizada pela Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiros e Capitais, que se chama Ambima, em parceria com o Datafolha, apontou que cerca de 4 milhões de brasileiros consideram as plataformas de aposta como uma espécie de investimento financeiro. Olha só essa questão aí de educação básica. O levantamento mostra que o número de brasileiro que fez aposta, pelo menos uma aposta na plataforma online no ano passado, chegou a 23 milhões, ou 15% da população do país. No ano retrasado foi 14 milhões. Esse percentual, alerta a pesquisa, é maior do que o uso de muitos produtos de investimento. Tipo assim, é muito maior do que poupança, é maior do que previdência privada, é maior do que Selic, é maior do que tudo, entendeu? É maior do que todos os investimentos possíveis no país. Ou seja, as pessoas estão deixando de investir em títulos públicos privados, fundos, ações, guardar o dinheiro na poupança. Ou seja, estamos escancarando a educação financeira brasileira, que é precária e não tem fundamento na base, na escola. A convocação da Virgínia Fonseca foi motivada pela investigação da CPI sobre o uso dos influenciadores digitais nas promoções da casa de aposta. Essa comissão apura se celebridades como a Virgínia e o Cauã Raymond, por exemplo, Carlinhos Maia, Rico Melquiades, vários outros, estão envolvidos em algum tipo de ação ilegal. Olha que loucura, será que eles estão envolvidos? A relatora da CPI, que é a Soraya Tronic, explicou que a intenção é entender o papel do influenciador na divulgação dos jogos de azar, considerando os potenciais impactos psicológicos e sociológicos através desse tipo de publicidade. Será, cara, que é possível que uma CPI queira entender qual é o papel do influenciador nessa história toda? Honestamente, porque tem que ser muito estúpido, idiota ou muito esperto pra achar que todo mundo é burro e imbecil de não saber qual é a finalidade do influenciador nesse tipo de divulgação e publicidade. Vocês viram aí que o depoimento da Virgínia foi um circo, né? Cheio de risozinhos, gente fazendo foto, parlamentar fazendo foto, uma baixaria sem fim, um circo. Tem esse momento aqui muito crítico da Soraya Tronic falando com a Virgínia pra ver se ela consegue parar de divulgar isso nas plataformas. Olha só que momento dramático e trágico nesse depoimento. Na conta da senhora. Sim. Então a senhora consegue influenciar 53 milhões de brasileiros, mas não conseguiu que o marido e que a mãe... Não, meu marido tem conta. E nem sua mãe, então. Mas aí a senhora divulga. Será que se esse produto fosse realmente bom, o seu marido e a sua mãe não estariam jogando? Ou não teria uma conta própria? Meu marido tem conta. Tem ou não tem? O meu marido Conta? tem, mas quando eu vou postar, eles jogam comigo. Então não faz sentido ele jogar no celular dele ou jogar no meu. A gente joga juntos, entendeu? Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. Mas ela tem conta? Eu não sei. Se quiser, eu ligo pra ela aqui agora e pergunto se ela tem conta. Porque Ela realmente não sei o mostra que a ela faz no conta quarto dela. Não. É que quando a sua mãe joga, quando vocês estão filmando, eles jogam na sua conta. Na minha conta, junto comigo. Na sua conta. Isso, eu posto. Entendi. Ela quer convencer as pessoas de que aquilo que está sendo filmado no celular, quando a mãe aparece, o marido aparece, enfim, é um jogo real e não é, tá, gente? Quando essa galera recebe 1 milhão, 5 milhões, 10 milhões de reais, como o Cauã Raymond, que recebe 220 milhões de uma casa de apostas para fazer esse tipo de divulgação, para ser garoto propaganda, eles mandam o vídeo pronto, eles mandam o jogo pronto, um demo, é assim que eles chamam, um jogo demo, já com a pessoa ganhando, já com a pessoa tendo sucesso ali, entende? Então, essa demonstração é forjada, é tudo publicidade, eles não estão jogando de verdade. Ninguém, nem ela, nem a mãe, nem o marido, ninguém joga de verdade, gente. Tem que ser muito estúpido pra acreditar numa coisa dessa. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Deus abençoe a nossa audiência. Ela acha que ela tá num programa de TV, que ela foi apresentar alguma coisa, sabe? Ela foi aparecer. Claro, já começa aí com essa história dela aparecer com a camisa, com a imagem da filha e com um copo gigante
presidente Stanley querer forçar meme, aparecer, sabe? Tudo um circo e todos os parlamentares ali, senadores, permitindo que isso aconteça. Essa é a parte mais dramática de tudo isso. Você não precisa mais disso. Acaba com isso. Não faz mais esse tipo de propaganda, de divulgação, não. Divulga seus pré-treinos. Inclusive, eu tomei seu pré-treino hoje. Maravilhoso. Honestamente, sabe? Tomei seu pré-treino hoje, maravilhoso. Que maravilhoso. A pior maquiagem que existe, todo mundo entra nesse consenso, sabe? A coisa mais escrota. Tudo que ela vende é porcaria. Tudo que ela vende, às vezes não tem nem autorização da Anvisa. É muito ridículo. Esse cara aí, esse palhaço, foi lá, foi fazer uma foto com ela porque a esposa dele era fã. Sabe? No meio de um negócio que é uma investigação. Vou terminar aqui. Posso você mandar um abraço pra minha esposa, pra minha filha? Claro. Os vídeos em que a senhora aparece jogando foram gravados com essa conta real? Não. Em qual tipo de conta foram gravados? Conta que eles mandam um login e a senha, e aí é a conta pra publicidade, né? Tá. Pois é, meu amor, essa conta pra publicidade, que é a conta que engana as pessoas, que faz com que as pessoas acreditem que tá tendo um ganho ali, não tá tendo ganho nenhum. Eu acho que essa questão, ela tá muito conectada, ela fala muito sobre uma doença social, um sintoma, que para além da falta de educação, ou seja, falta de literatura mesmo, falta de estudo, existe uma geração de sentimento em relação a essas pessoas, de ligação de valores. Quando você se conecta a uma pessoa como a Virgínia Fonseca, que é tudo de ruim, tudo de escroto, tudo de esgoto, como é Rico Melquiades, como é Carlinhos Maia, como toda essa galera aí, você tem uma relação de identificação pessoal, de caráter, moral com aquele indivíduo. Não adianta você dizer para as pessoas, para 50 milhões de pessoas, que essa mulher tá roubando eles, tá enganando eles, que ela ganha comissão, ganha dinheiro para eles se ferrarem na vida. Não adianta. Tem até uma chart que publicaram essa semana aí, não sei quem foi, se foi a Luana Piovani, que é ela jogando pela janela o cocô da filha dela, vendendo aquilo, e as pessoas lá embaixo dando dinheiro. Então, é muito sintomático que a gente perceba que as pessoas estão conectadas moralmente com esse tipo de gente. Uma pessoa que segue o Carlinhos Maia tem uma conexão moral com o Carlinhos Maia, e o Carlinhos Maia é imoral. A mesma coisa com o Rico Melquiades, a mesma coisa com Maia Massafera. Vocês entendem a relação? Para muito, é sintomático. Então é a demo. O que é isso, a demo? É uma conta demonstração. Mas é uma conta que ela é feita pra eu jogar, não necessariamente é uma conta fake. Mas é a mesma conta que os seus jogadores jogam? Provavelmente sim. Não, a mesma conta não, porque é a minha. É o mesmo aplicativo disponibilizado pra senhora? Sim. É o que a senhora divulga? Sim. O mesmo aplicativo que eu divulgo é o que eles jogam. Zé, fiquei na dúvida aqui. A gente joga juntos. Mas assim, eu não sei se a minha mãe lá no quarto dela, ela joga. E aí, a Tronic tava tentando, assim, inquirir que ela tem uma conta específica pra ganhar e que os usuários usam as contas normais, que é pra perder. E é isso, tá? É isso. Essa é a verdade. Seus filhos, suas filhas, quando tem 18 anos, você seria capaz de identificar que tem um problema de vício ou o próprio jogo em si vicia? Não sei. Não sabe, cara, porque você não sabe nada. Você é uma anta, você é uma burra. Não sabe nada sobre a vida das pessoas, não sabe nada sobre moral, não sabe nada sobre o cuidado mental, sobre saúde mental. Você é milionária. A WePink faturou 700 milhões. Então, assim, você não sabe nada porque você não tá preocupada com isso, Virgínia. Você quer que as pessoas vendam suas casas, você quer que as pessoas deem seu salário mínimo mesmo, porque é pra você ganhar mais dinheiro. A Virgínia Fonseca, ela já explora a imagem de todos os filhos, ela explora a imagem do marido, que o marido é uma pessoa rica, milionária, mas ele não é rico, milionário, com base em um trabalho que ele desenvolveu, porque ele tem zero talento, ele não canta, ele não faz nada, ele não vive às custas, mas ele vive ali do farelo que ela produz com os 50 milhões de seguidores dela, e ele vai nesse caminho assim, nem contratos, coisas, nada disso ele tem, é tudo ela que arruma. É tão surreal a maneira como as pessoas se conectam a esse tipo de gente, que a gente não consegue explicar como é que eles conseguem coexistir num país que é democrático, e que a gente deveria ter leis que protegessem esse tipo de ação. Tem como sempre ganhar. Eu se eu fosse jogar, eu ia pedir o telefone da senhora emprestado. Por quê? Que eu gostaria de jogar na sua plataforma. Porque mas não muda nada. Não muda nada? A minha e a sua é igual. Mentirosa. Claro que muda. Você usa uma demo. Mentirosa. E aí não é tratada como mentirosa. Não é tratada como criminosa, entendeu? Esse momento aqui é muito dramático. É assim, é o momento em que a Virgínia Fonseca chama todo mundo de otário. O maior valor que a senhora recebeu por uma campanha de apostas? Eu
Eu me reservo no direito de ficar calada. Óbvio que você vai ficar calada, amor. Você vai ficar calada porque você não vai dizer pra 50 milhões de pessoas que consomem seus produtos e que jogam no joguinho que você divulga, que você recebe 30 milhões, 40 milhões, ou muito mais, né? O Cauã Raymond recebia 220 milhões, era o contrato dele, não é isso? Parece que agora ele abriu mão desse contrato. E aí, como eu disse, né? É o momento que ela chama todo mundo de otário, que ela chama todo mundo de burro e as pessoas assumem que elas são otárias. As pessoas assumem que elas são burras. Porque qual a razão de eu querer saber quanto a Virgínia Fonseca ganha do bet, que eu aposto e eu gasto meu dinheiro, se eu estou conectado moralmente a ela? Se a minha conexão moral, interior, os meus valores estão ligados aos valores dela. O que ela faz? Ela vende porcaria, produto lixo, porcaria. Ela engana as pessoas. Ela induz que você seja um otário, pegue seu dinheiro do salário, venda as coisas, a comida, as coisas da sua casa, falte pra você vestir, tire da boca dos seus filhos para jogar. Se eu acho que isso moralmente é correto e funciona pra mim, por que raios eu vou querer saber quanto ela ganha? Não preciso saber, ela pode ficar bilionária, quadrizilionária, se é que ela não é bilionária, né? Se é que ela não é. Deve ser, não sei. Essa é a questão. Por que as pessoas vão realmente se indagar o quanto ela ganha? A Mel Mesquita fez um post aqui dizendo que a CPI das bets, né, foi um verdadeiro circo, onde a influenciadora Virgínia Fonseca, que divulga esses jogos, teve seus momentos de tietagem. Um assunto tão sério que já acabou com as vidas, literalmente tratado como um reality show. E sim, tá? Foi tratado como um reality. Pra ela foi muito bom. E aí a gente tem essa cena clássica do meme aqui, né, que ela forjou esse meme. Nós baixamos, por favor. Ó. Ah, não, aí não. Eu chupei o trem, acho. Ela chega a olhar pro microfone pra saber onde está o microfone, pra ela colocar a boca no microfone, fingindo que não estava encontrando o canudo que ela ia chupar a caneca da Stanley dela. Repara, olha só como ela olha pro microfone, depois ela põe a boca. Um vídeo que nós baixamos, por favor. Viram? Pelo amor de Deus, gente, é tudo tão forjado, é tudo tão... é asqueroso, me dá nojo, me dá raiva, me dá um embrulho no estômago. Não sei se vocês estão tendo esse mesmo sentimento que eu, mas dá um refluxo aqui, sabe, pra gente, de pensar que essa pessoa consegue influenciar 50 milhões. 50 milhões é 1/3 da população do país, cara, 1/3. Eu espero poder esclarecer todas as dúvidas aqui hoje e quero agradecer também a oportunidade de poder fazer isso, porque tem muitas coisas que a gente não pode falar na internet, né, que a gente não tem a liberdade de falar, então acredito que eu vou poder falar aqui hoje, então estou muito grata. E é isso, que Deus abençoe a nossa audiência. Bora pra cima. Que Deus abençoe a nossa audiência. Porque o que você pode falar na internet que você não pode falar numa audiência pública? Todas as coisas que você pode falar numa audiência pública que está sendo gravada e transmitida, você pode falar na internet, porque ela está sendo transmitida pela internet. E aí vem com todo esse discurso cristão, que Deus nos abençoe, pai, mãe, família, blá blá blá, esse discurso bolsonarista, porque a verdade é essa, e ela contaminou, ela criou essa atmosfera cristã dentro do depoimento dela ali. Obrigada. Muito bem. Aí o senador ainda fala muito bem. Todo mundo ri da merda que ela fala. Ele muito bem. Se você precisar de alguma coisa, tempo que você precisar, a gente repete, tratando ela como se fosse uma celebridade. Ela é uma web celebridade, mas ali ela tava prestando um depoimento. Tem essa fala aqui da Clara Laface, sensacional, que é muito bom, que diz o seguinte: moletom com o rosto da filha, cabelo solto, óculos jovial, copo Stanley rosa. Virgínia Fonseca apareceu assim para depor na CPI das bets. Um visual milimetricamente calculado para encarar a persona de uma jovem despretensiosa, quase alheia à gravidade do tema. Ingênuo é quem cai e acredita que foi espontâneo. Nada na imagem de alguém com milhões em contratos publicitários e envolvida numa investigação de tamanha proporção é por acaso. É isso, tá? Não é por acaso, mas é tudo forjado para que essas pessoas que seguem ela e que estão conectadas com ela intimamente, através da sua linha, do seu pensamento, do seu caráter, imagine que seja. E é o que eu falo para vocês. Se você segue Carlinhos Maia, se você segue Rico Meu Kids, se você segue Maia Massafera, se você segue essa galera que divulga bet como Ítalo Santos, você está conectado a eles através do caráter. É uma relação moral. E com todo mundo que você segue, tá? Você pode olhar a lista de pessoas as quais eu sigo no Instagram. Pode ir lá conferir. Eu sigo 800 e poucas instituições e pessoas, indivíduos, tá? Todos eles eu tenho uma conexão moral. Tanto com as marcas, quanto com as empresas, quanto com as instituições e ONGs, quanto com os indivíduos, as pessoas físicas as quais eu sigo. Os artistas, entendeu? Eu tenho uma conexão moral com elas. Eu tenho uma conexão de caráter. Eu me identifico com aquelas pessoas.
pessoas. Eu desafio vocês a chegar aqui e dizer assim, ué, por que você segue essa pessoa aqui? Você tem uma identificação moral com esse indivíduo? Eu vou te dizer sim. E eu vou te dizer por quê. Pode pegar minha lista lá. É isso, gente. A gente só segue aquela pessoa a qual a gente acredita no que ela fala. Aqui tem um post interessante do Pop Time, olha só. Lista completa de influenciadores que devem depor na CPI das bets em breve até o momento. Deolane Bezerra e sua mãe, Vitube Eliezer, Gustavo Lima, Rodrigo Mussi, João Vlogs, Jojo Todinho, Felipe Neto, Felipe Prior e Wesley Safadão. Gente, se vocês seguem essas pessoas, é isso. Eu já falei, eu não vou me repetir. Quem é que segue Gustavo Lima? De boa. Por que você? Porque alguém segue a Jojo Todinho? Por que alguém segue a Vitube Eliezer? Deolane até presa já foi por corrupção, lavagem de dinheiro, essas coisas. Então assim, gente, vocês compreendem o nível de ligação e conexão de 50 milhões de pessoas com essas pessoas? Deolane Bezerra, óbvio, fez um pronunciamento, né? A rainha da Bet aqui fez um pronunciamento sobre isso. Bora ver. Sabe o que mais me tranquiliza? É saber que vocês aí do outro lado não são bobos. São sim. Na verdade, o que te tranquiliza, Deolane, é saber que as pessoas aí do outro lado são otários, manipulados por vocês. É nítida a perseguição. Como é mais fácil bater em uma mulher sozinha, né? Uma mulher que veio do Nordeste, uma mulher que veio da favela, uma mãe solo, que não tem irmãos homens, não tem políticos amigos, não é casada, não tem um homem por trás para defender ou dar uma palavra. É muito fácil bater na Deolane, só que eu tenho um povo. Eu tenho povo. E acima disso eu tenho um Deus que não dorme. Eu morro de medo dessa gente. Eu morro de medo. Eu tenho povo e eu tenho Deus. Vocês sabem a última vez o que aconteceu no nosso país quando uma pessoa veio ao público dizer: eu tenho Deus e agora eu quero o povo. E teve o povo e o elegeu. Que me vigia. Então, gente, eu queria que vocês soubessem que eu não fui nessa CPI porque eu ganhei o salvo-conduto, direito de não ir. Eu ganhei. Todos que estão indo ou que foram tentaram o mesmo pedido que eu e não ganharam. Por quê? Porque eles não são investigados em um processo similar, como eu sou. Somente investigada, porque denúncia não tem ainda. O processo parou de Recife. Não tem mais nada. E tudo continua do jeito que está. Por que será, né, Deolane, que o processo foi interrompido, foi esquecido, possivelmente, brevemente vai ser arquivado? Por que será a doutora advogada Deolane? Agora em setembro vai fazer um ano que eu sou julgada, massacrada, xingada todos os dias e nada foi provado contra mim. Nada. Mas volto a repetir, é muito fácil bater na Deolane. Só tem ela e as irmãs e a mãe, são 4 mulheres, né? São 4 mulheres que não podem vencer. São 4 mulheres que não merecem o que têm. Por que elas? Um improvável. Saiba que a gente nunca teve oportunidade. Eu, minhas irmãs e minha mãe, a gente lutou muito. Esse discurso antipatriarcado fica até ridículo na boca da Deolane, né? Fica até azedo, porque aí a gente fica aqui confuso. Esse discurso é feito pra deixar a gente confuso. Pô, olha esse discurso, né, de patriarcado. São 3 mulheres, são 4 mulheres, não tem um homem pra defender. A gente tá aqui sendo atacada por não sei quantos milhões de pessoas na internet, são vários homens nos atacando. Gente, e aí você fica confuso, porque você pensa assim, nossa, mas tadinha da Deolane, né? Será que só aconteceu porque ela é mulher? Gente, não. Ela foi investigada por lavagem de dinheiro, milhões e milhões de reais entrando e saindo da sua conta, e bet, e não sei o que, e mais um monte de outras coisas. Ela tem muita grana, ela tem muitos homens que a protegem sim. Tem um post aqui desse Rosbifes Falantes que tem muito argumento ad hominem, tá? Mas é interessante ler também, tá? Porque, enfim, né, a gente não tá aqui pra fazer esse tipo de argumento, mas a gente tá pra ouvir as pessoas que fazem esse tipo de argumento. A gente concorda e discorda de alguns. É bem interessante, olha só. Muitos apontam a beisola do Privacy como a puta da geração Z mais inteligente do Brasil, mas eu discordo. A puta mais inteligente da geração Z se chama Virgínia Fonseca. Namorou um dos youtubers mais famosos do Brasil, aprendeu tudo sobre tráfego pago com ele. Daí ela continua. Sempre pagou para aparecer em grandes páginas de fofoca. Terminou com o youtuber. Viajou para Mangaratiba no avião do Neymar com uma amiga para darem para ele e Gabriel Medina. Engatou um romance com o herdeiro bobo da corte. Fez publi sem precisar de jogo do tigrinho e de casa de aposta. Lançou uma marca de maquiagem sem entender absolutamente nada sobre maquiagem.
alavancagem, apenas com alavancagem. Ganhou um programa no SBT, sua imagem ganhou uma blindagem sobre todas as merdas que ele já fez, pois conseguiu seguidores que a idolatram sem ao menos apresentar um talento para tal. Ela é um gênio feminino da geração Z. Bom, penso que quando essa pessoa usa a palavra puta, é no sentido de se vender, né? De se oferecer, não no sentido de prostituição. É isso, tá? Só pra gente não deixar a coisa tão adioma. Vocês sabem aí qual foi o youtuber que ela namorou, vocês sabem aí quem é o herdeiro, que é sem talento, zero talento, que ela engatou o romance, com ele tá até hoje, tem 3 filhos, enfim. É mais ou menos esse caminho, tá? Esse pensamento. E isso diz muito sobre a nossa educação. Aquilo que a gente assiste, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente acompanha, aquilo que é vendido pra gente e que a gente compra, tá? Esse tipo de gente, ganhando muita grana, porque nós tornamos eles muito famosos. O que aconteceu foi que a Luana Piovani deu uma alfinetada, né? Ela fez uma frasezinha lá, falou lá, né? Pô, essa galera fazendo a gente de otário, eu fico muito puta, como ela sempre faz os protestos dela. Vale lembrar que Luana Piovani não é santa, tá? Também já teve suas questões aí, inclusive políticas, tá? Mas ela dá as alfinetadas muito bem corretas e o grande cantor, né, veio fazer o seu pronunciamento. Zé Felipe veio fazer o quê? Chamar a Luana Piovani de velha, né? Chamar ela de velha, chamar ela de Matusalém, tirar xingamentos infantis, depreciativos, típicos dele, que é meio burrinho também, né? O Zé Felipe, a gente vê nas entrevistas ele, não sei lá nem se ele fez a 6ª série, enfim. Ele ficou bilionário às custas de gente otária. Olha o que ele respondeu pra Luana Piovani. Acordei, tomei um banho aqui, hoje é mês aniversário do José, e acordei já com a notícia desse Matusalém, meu Deus do céu, querendo biscoitar. Ô, Luana Piovani, vai tomar no seu c... pelo amor de Jesus Cristo, filha. Matusalém. Aí chama ela de velha, chama ela de Matusalém, fala palavrão, porque é isso, né? Acontece com a Madonna, né? Quando a Madonna abre a boca pra alguma coisa, é velha, é enrugada, é Matusalém, sai daí. Acontece comigo o tempo inteiro. Quando eu tinha um canal que chamava Biquarentona, que é este canal. Quando eu tinha, não, eu tenho este canal. Quando ele tinha esse nome, e essa não é uma das razões pelas quais eu me desassociei do nome, eu era chamado de velho o tempo inteiro, sabe? Aí sai daí, seu velho, tá fazendo o que na internet? Não se aposentou, Matusalém, bicha velha, Kakura, maricona, acabada, feia, tudo isso, sabe? Porque eu não faço preenchimento de botox, de ácido hialurônico, nunca fiz. Então minha cara tá engelhada mesmo, ela vai continuar engelhada. Esse é o apelido que mais me chama aqui. E é isso que ele sempre faz com a Luana Piovani. Mas ela respondeu, e ela respondeu muito bem. Que falam, ai, amargurada. Amargurada é a palavra que eles mais gostam, né? Tanto em relação aos alecrins dourados quanto ao criminoso. Ai, amargurada, supera, quer aparecer. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho 32 anos de carreira, eu vivo aqui em Portugal maravilhosamente bem, fazendo só o que quero e o que me apetece, porque eu já tenho dinheiro suficiente na minha conta que me traz essa segurança. Eu continuo fazendo campanhas de beleza aos 40 e quase 8 anos, tenho 3 filhos saudáveis e tenho um namorado de 1,92 m, que pesa 90 quilos, lindíssimo, 15 anos mais novo que eu. Vocês acham mesmo que tem alguma coisa de errado na minha autoestima, na minha confiança, no meu amor próprio ou no meu amor recíproco? Aquele o qual eu dou e recebo? Vocês acham mesmo? Por causa desses pacotinhos de 100 gramas de merda? É porque fica mais fácil pra vocês, né? Achar que o problema é meu, ao invés de olharem pra si, enxergarem a vida que talvez vocês estejam vivendo medíocres, as quais vocês reconhecem todos esses problemas, mas ficam com medo de enfrentá-los na vossa própria vida. É isso, tá? Esse tipo de argumento, esse tipo de xingamento, esse tipo de coisa que eles falam, é simplesmente por não querer se olhar e encarar uma verdade, que você é medíocre e que você ganha dinheiro, muito dinheiro, às custas da estupidez humana. Porque se as pessoas não fossem estúpidas, você jamais seria milionário, você jamais seria bilionário. Se as pessoas não fossem ignorantes, você jamais ganharia tanto dinheiro. Então sim, mesmo sendo rico, milionário, bilionário, essas pessoas são medíocres, essas pessoas são patéticas. E elas só são ricas porque nós somos otários. Vocês entenderam? Porque tem esse argumento. Não, como ela pode ser medíocre? Como ela pode ser patética se ela ganhou tanto dinheiro? Porque nós somos imbecis. Porque nós somos otários. A gente se deixa levar por isso. Quando o Zé Felipe fez esse postzinho dele, né? Enfim, a Luana Piovani fez um post maravilhoso divulgando a grade cultural dos artistas de Portugal. Provavelmente, como ele não tem a menor inteligência, ele não entendeu o que ela quis fazer ali, mas é genial, vou explicar pra vocês. Tudo bem? Buenas tardes. Eu aposto que vocês sabem o que eu vim fazer aqui. Eu vim dizer que
Valha-me Deus. A gente precisa falar de música boa. E sabe por que eu tô aqui, meus amores? Inclusive eu coloquei esse chapéuzinho aqui de bruxa porque eu acho que combina muito com o momento, né? E aí eu vim falar da programação cultural para quem tá aqui em Portugal. Que tal? Nossa, gente, rimou tudo. Então vamos lá. Dia 15 agora de maio tem Cantos da Lua. Então vou fazer aqui. Lua nós temos dia 15, dia 22 e dia 29. No La Fiorentina, às 10h30 da noite, para dar tempo de todo mundo jantar e ir se divertir depois. Então, Cantos da Lua, toda quinta-feira, 10h30 da noite. E aí ela vai dando toda a agenda dos artistas, dos cantores, que ela considera maravilhosos, que tem agenda, né? Artistas com agenda. E ela dá um tapa na cara do Zé Felipe, chamando ele de não artista, que não tem agenda e que não faz música boa. E que, de fato, é uma coisa que ele não faz. Essa confusão toda, ela tem muitos desdobramentos, tá? Teve o depoimento do Rico Melquiades, que a gente não quis passar aqui. A única vez que eu botei o Rico Melquiades, o meu vídeo pegou direitos. Não sei como ele conseguiu isso, enfim, ficou bandeira vermelha. Então, eu nem vou passar aqui. O depoimento dele é o mais dramático de todos. Talvez valha em algum momento algum vídeo específico, não sei se ele volta pra esse depoimento, enfim. Mas o que isso nos mostra? O que essa confusão toda nos revelou? Que diante dos nossos olhos, a gente vive um circo montado para que a gente viva entretenimento e a gente pague por esse entretenimento. Sendo que o custo desse entretenimento é superfaturado, hiperfaturado. E a entrega desse entretenimento não é realizada. Porque quando a gente paga por entretenimento, um valor justo, e um artista bom nos entrega aquele entretenimento, tá valendo, porque afinal o artista, ele é uma peça fundamental como indivíduo social. Na sociedade ali, o artista, o influenciador, o criador de conteúdo, o cantor, o ator, todo mundo, tá? São peças fundamentais na sociedade. Mas aí quando essas pessoas não entregam, e mesmo assim a gente tá pagando muito dinheiro por esse entretenimento, é que a gente tem um sintoma revelado de adoecimento cultural, adoecimento social e de visão crítica. A gente não olha criticamente as coisas. A gente não analisa, não avalia criticamente aquilo que a gente consome todos os dias. A Juvi Chagas fez um vídeo maravilhoso sobre higiene digital. Tudo aquilo que a gente precisa fazer nos nossos dias para que a gente higienize a nossa mente e nos tornemos pessoas mais capazes de ter visão crítica dentro e fora da internet. Eu vou terminar esse vídeo com o vídeo dela, porque eu acho que é um dos vídeos sobre todo esse assunto mais sensatos. Porque para além da gente fazer acusações, dizer que isso é errado, chamar as pessoas de boa, de vigarista, de ladrão, a gente precisa oferecer alternativas para que as pessoas consigam ter uma vida para além do celular. Atos de higiene digital. Seguir menos influenciadores que divulgam apostas, que reforçam padrões estéticos e que reforçam um elitismo de luxo. Seguir mais artistas, seguir mais professores, seguir mais pessoas parecidas com você, silenciar pessoas, deixar de seguir pessoas, bloquear pessoas, marcar como não me interessa em publicações que você não quer mais ver, algo do tipo que não te acrescentam em nada, colocar o contador de tempo de uso de tela na tela inicial, desativar notificações, deletar aplicativos inúteis, andar com o livro, assim você vai pro livro ao invés de ir pro celular, né? Melhor uma página do que uma tela. Tirar redes sociais da tela inicial, limpar assinaturas de e-mail, sabe? Que você clicou, aceita, você recebe um monte de coisa, limpa tudo. Deletar fotos inúteis da galeria e deixar apenas as que você gosta. Não responder tudo na hora e dormir com o celular fora do seu alcance. Faça isso daqui, isso é um eletrodoméstico novamente. A Juvi é uma das criadoras mais sensatas da atualidade, na minha opinião, porque sempre traz alternativas de sobrevivência na internet, coisa que, por exemplo, eu não faço, tá? Eu deveria talvez mais investir isso no meu conteúdo, porque eu trago as minhas denúncias aqui, eu falo das pessoas, falo aquilo que tá errado, mas eu também não trago soluções. Talvez seja uma coisa para eu refletir sobre o meu conteúdo e sobre vocês que me seguem aqui, sobre a conexão intelectual, a conexão moral, a conexão de caráter que vocês têm comigo. Porque se vocês me seguem, vocês têm uma conexão, uma ligação comigo de moralidade. Aquilo que eu penso pode não ser exatamente aquilo que você pensa, mas certamente é aquilo que você dá uma atenção, é aquilo que você respeita, é aquilo que você para ouvir, para bolar uma opinião sobre algo. Então, quando eu venho aqui dizer algo, eu sei que eu estabeleci
estabeleça uma ligação moral com vocês. E essa é a ligação que eu quero continuar mantendo sempre, independentemente do tamanho que nós temos aqui ou do alcance que nós tenhamos aqui. Eu quero sempre estabelecer uma relação saudável e que a vida de vocês ande pra frente e que vocês desenvolvam o pensamento crítico cada vez mais através das coisas que eu consiga falar e que não fiquem vendo o mundo com antolhos somente pra frente como cavalos domados. Muito obrigado pra quem chegou até aqui o final desse vídeo. Por favor, segue o canal. Leva 1 milésimo de segundo, você coloca seu dedo, você já tá seguindo a gente aqui. Debaixo tem um Pix, tem um Apoia-se. Não esquece o link da Insider, tá? Aqui debaixo. Tá maravilhoso, tem desconto, tem promoção. Eu tô aqui com a minha camisa lindona, minha Tech T-shirt. Então clica aí também porque tem um descontaço. Você clica e já vai direto com o desconto rolinho e tal, já tá adicionado no seu carrinho. Agora vai passar aqui no cantinho pra você o vídeo do Ítalo Santos, que é um influenciador também da pior espécie, pra você continuar maratonando no canal. Um grande beijo e até o próximo. Tchau.